E aí, seus piladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje estamos aqui para os palpites da rodada 6 do Brasileirão. Esse aí, antes tarde do que nunca, né? Então já dá uma moral pra gente, aquela moral de sempre. Deixa o like aí, vai preparando o palpite de vocês. E quem mais, Felipe? Bom, antes da gente seguir pedindo o que a gente sempre pede, Alisson, um recado aí importante, né? Um recado que todo o Brasil aí está acompanhando, situação lá do Sul, situação complicada. É um povo que precisa muito da nossa ajuda. Então quem puder fazer a sua doação, a gente não vai colocar link nem nada nesse sentido, mas né, a gente pede para você que pode doar ali R$2, R$1, assim como a gente também, né? Qualquer ajuda super válida no momento que o povo precisa tanto da gente. É isso aí, galera. Editor, doa também, hein? Solta a vinheta aí. Galera, antes de iniciar nosso vídeo é sempre bom lembrar, né? Não damos dica de aposta, não é apenas uma resenha minha com o Felipe, uma análise, uma brincadeira. E na maioria das vezes dá errado. Então é isso, galera. Vamos que vamos. Rodada passada, Alisson. Basicamente aí, né? Fluminense e Atlético Mineiro 2x2, acertamos o empate. Boa. Corinthians e Fortaleza 0x0, acertamos o empate. Boa. Atlético Goianiense perdeu para o São Paulo por 3x1, acertamos a vitória do São Paulo. Boa. Atlético venceu o Vasco por 1x0, acertamos a vitória do Atlético, do Paranaense. E o Palmeiras venceu o Cuiabá por 2x0, você acertou e eu cravei pelo menos uma cravadinha. Empatou. Não, diminuiu a distância para 1. Tava abrindo 2? Tava com 2, aí tá caiu. Aqui embaixo então, né? Tá com a diferença de um pontinho só, por enquanto. Então segue o líder, pô. É isso aí, pode tirar essa onda. Vamos lá, rodada 6 então, Flamengo e Corinthians. Galera, rapidinho, vamos lá. 1x1 na minha opinião esse jogo, Felipe. O Flamengo segue na crise, venceu só uma dos últimos 6 jogos e foi o modesto Amazonas, vale lembrar isso, né? Apesar do ataque fraco, marcou 4 vezes nos últimos 5 jogos. Mas vale lembrar que dos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu apenas uma. Então ainda tem um ponto a favor que é o fator casa. Já o Corinthians já está 4 jogos sem perder, tendo 3 vitórias nessa sequência. Lembrando que dos últimos 5 jogos só levou 2 gols, como sempre a defesa é muito boa. E vai lembrar também que está 2 vitórias seguidas fora de casa, quem diria, né? Então esse equilíbrio aí tentando achar, vou de 1x1 nesse jogo. Vou de 1x1 juntinho contigo, cara, por tudo que você já trouxe aí de estatística, que é o mais importante, né? Relembra aí que o Flamengo, além de não conseguir o resultado bem, jogando muito mal. Então é difícil esperar de uma hora para outra um novo time, né? Tudo bem que a torcida lá cobrar pode ser que mude um pouco a cabeça dos jogadores, mas na prática mesmo não vem jogando nada. O Corinthians, por outro lado, vive um momento muito bom. Então quem sabe até fora de casa e contra o Flamengo, que normalmente o Flamengo se sai melhor, o Corinthians possa, né, conseguir um bom resultado. Mas não consigo acreditar na vitória do Flamengo, então 1x1. Show. Palmeiras e Paranaense. 1x1 de novo, cara. Palmeiras está 3 vitórias seguidas e 6 jogos sem perder. Ou seja, dos últimos 10 jogos só perdeu um jogo, incrível. Lembrando que não perde para o Atlético a 3 jogos seguidos. Porém, o Atlético que dos últimos 10 jogos só perdeu 2 vezes. É um time aí, né, muito forte. Fora de casa o rendimento cai, mas nem tanto, né? Os últimos 5 jogos foram 2 vitórias, então, né, meio a meio. E lembrando que é o atual líder do Brasileirão, então um jogo muito duro também, galera. Vou de 1x1 também, fiquei em cima do mundo, confesso. Maravilha. Eu vou de Palmeiras 2x1, cara, principalmente pelo fator casa. Se fosse o inverso, provavelmente eu iria no Atlético Paranaense, porque são muito fortes, né, como mandante. É um jogo muito equilibrado, como você já trouxe. 2 times que vivem bons momentos. O Atlético, né, não tem nem o que falar, fase muito boa. E o Palmeiras voltou a ser o Palmeiras de sempre, né? Aquela regularidade incrível. Enfim, parece que o time não entra em crise. Quando parece que vai desandar, né? Tudo volta ao normal. Então eu vou de Palmeiras 2x1 pelo fator casa. Top. Fortaleza e Botafogo. 2x1 Fortaleza, na minha opinião. Tá igual a escada do Carnaval, né? Nota 10. Nota 10. Fortaleza está 4 jogos sem vencer e nessa sequência 2 jogos não marcou gol. Porém, dos últimos 10 jogos só perdeu uma vez, né? Uma sequência de bastante empates aí. O fato positivo é que não perde em casa 7 jogos seguidos. O Botafogo segue a boa fase, né? Dos últimos 5 jogos teve 4 vitórias. Vale lembrar que o time ainda não empatou no campeonato, o Botafogo ou perde ou ganha. E vale lembrar também que dos últimos 5 jogos fora só venceu 1. Então esse fator fora de casa do Botafogo ainda pesa muito ainda. Por isso vou de Fortaleza 2x1, porque tem que mostrar serviço, né? Maravilha. Eu pensei igual a você, mas com um placar diferente. Vou de Fortaleza 1x0, né? Fator casa aí pro Fortaleza acho que vai ser muito importante. Time que vem num momento legal, né? A última derrota lá na Copa não pesa nada em relação ao momento que o time vem. Mas, né, o Botafogo, por outro lado, ainda tem essa questão um pouco, né, de jogar fora de casa e tudo mais que pode incomodar. E pega o Fortaleza, né, num bom momento, então eu vou de Fortaleza 1x0. Show. Atlético Goianiense e Cruzeiro. 1x1 de novo, acho que é meu terceiro 1x1, né, nessa rodada. Atlético ainda não venceu ainda no campeonato.
Ataque só marcou 3 gols nos últimos 5 jogos, além de estar 2 derrotas seguidas em casa, ou seja, tudo dando errado. Pega o Cruzeiro, que não perde 3 jogos seguidos. Nos últimos 3 jogos só levou 1 gol na defesa, veio bem demais. Lembrando que está 5 vitórias seguidas contra o Atlético Goianiense. Além de só ter 1 derrota nos últimos 5 jogos fora de casa. Poderia ir de Cruzeiro, cara, mas vou de 1-1 nesse jogo porque sempre é complicado jogar na casa do Atlético Goianiense e estão pressionados demais, né? Pois é. Não é só você que está com muitos 1-1. Eu também vou em mais 1-1 aí nesse jogo, junto contigo. O Goianiense tem o fator casa, mas não vive um momento bom, não dá para falar que o fator casa vai pesar tanto. O Cruzeiro conseguiu dar aquela melhorada, ainda não dá para saber se vai ser aquela boa sequência que o time precisa, mas já melhorou um pouquinho, então já é suficiente para equilibrar mesmo jogando fora. Vou de 1-1. Show. Bahia e Bragantino. Eita, jogão, hein? Jogão. 2-1 na minha opinião, Bahia. Bahia veio com muita moral, Felipe. São 3 vitórias seguidas e há 5 jogos seguidos sem perder. Além de estar 4 vitórias seguidas jogando em casa. Dos últimos 3 jogos só levou 1 gol, ou seja, está dando tudo certo. E atual vice-líder, vale lembrar, né? Pega o Bragantino, que não perde há 8 jogos seguidos, com ambas marcando há 5 jogos seguidos também, como sempre, jogos do Bragantino bem movimentado. Lembrando que vem a 3 empates seguidos fora de casa. É o time que às vezes não vence fora de casa, mas dá aquele trabalho, né? Mas vou de Bahia pela fase, que é muito boa, Bahia 2-1. Maravilha, eu vou de Bahia 2-1 também, cara. Bahia vive um momento maravilhoso, como você trouxe, uma sequência muito boa mesmo. Tem que aproveitar, né, e brigar lá no topo, porque tem um elenco bom, né, tem um técnico bom, então tem tudo para dar certo. Começou o ano muito bem, o Brasileirão no caso, né? Só que pega o Bragantino, que também vive um momento legal, mas que, na minha opinião, fora de casa sempre cai um pouco o rendimento e isso pode pesar. Então eu vou de Bahia 2-1, juntinho contigo também, mas um placar igual. Show. Vasco e Vitória. Vasco e Vitória. Vou de 1-0 Vasco, né? Aquele duelo do desesperado já, né? Vasco segue na crise, já são 5 jogos sem vencer e 3 jogos sem marcar gol. Incrível. Levando 9 gols nos últimos 5 jogos. O único fato positivo que eu consegui encontrar é que tem apenas 1 derrota nos últimos 5 jogos jogando em casa, né, em São Januário. Então é a esperança. Vitória que também não vem bem, né? Vitória que não vem tendo vitória. Já são 3 derrotas seguidas e 6 jogos sem vencer, levando um gol a 7 jogos seguidos. Ou seja, 2 equipes levando bastante gols. O único fato positivo é que está 2 vitórias seguidas jogando em São Januário contra o Vasco. Então, assim, é um jogo que tudo pode acontecer, mas vou de Vasco 1-0. Tudo pode acontecer, inclusive um 5-5. Que isso, é fácil, normal. Eu vou de 1-1 nesse jogo, cara. O ponto que você trouxe do Vasco realmente é importante, né? Uma hora ou outra aí pesa, às vezes até contra times que estão muito melhor, né? O fator casa pro Vasco sempre pesa bastante. Mas nesse momento, com tudo que vem acontecendo com o Vasco, não só dentro de campo, extra-campo também, né? Fica difícil acreditar numa vitória. E pego o Vitória, que se tivesse melhor, eu até iria de visitante. Mas como também não vem bem, eu vou ficar no meio do caminho 1-1. Show. E mais um aí, São Paulo e Fluminense. Pra fechar então, né, Felipe? Porque tem uns jogos adiados aí por conta, né, dessa tragédia. São Paulo 1-0 no Fluminense, na minha opinião. São Paulo tá 3 vitórias seguidas e 6 jogos sem perder. Curiosamente, em casa só venceu um dos últimos 5 jogos, trocou, né? Tá jogando muito bem fora de casa. Lembrando que vem de 3 vitórias seguidas, sendo pelo mesmo placar de 3-1. As últimas 3 vitórias de São Paulo, todas foram por 3-1. Fluminense está 3 jogos sem perder, conseguiu vencer fora de casa, mesmo não jogando muito bem na Libertadores, mas venceu. Com isso já são 2 vitórias seguidas jogando fora de casa, uma equipe que é difícil vencer fora de casa, né? E dos últimos 5 jogos, 3 vezes não levou gol, a defesa veio bem demais. Mas vou de São Paulo aí, mesmo no momento sendo em casa, não sendo os melhores, mas vou de São Paulo 1-0. Maravilha. Esse eu vou de 2-2, esperando um joguinho um pouquinho mais aberto aí do que todos os outros, né? Que foram sempre placares ali muito próximos. Nesse caso, mais gols, né? Na partida, no caso. Achando que vai ser um jogo equilibrado. Conforme você disse, o São Paulo vive um momento legal, mas, né, ainda deixa a desejar ali alguns pontos. O Fluminense, por outro lado, vinha muito mal fora de casa, sim, mas nos últimos jogos melhorou um pouquinho. Então acaba ficando um duelo um pouco mais equilibrado, né? E é isso, 2-2. Então é isso, galera. Fechou aí. Desculpa estar mandando um vídeo aí, né, hoje em cima do dia. Aconteceu uns problemas técnicos aí. Mas não deixe de deixar seus palpites aí, participar e vamos que vamos, hein? É isso aí. Valeu. Valeu.